Estamos começando mais uma temporada de triatlon e nessa época do ano as provas começam a aparecer, seja prova doméstica aqui mesmo pelo Brasil, ou então provas internacionais, seja Europa, Estados Unidos. Esse ano a gente tem o Campeonato Mundial da Distância do Meio Ironman na Nova Zelândia, então um lugar muito longe, difícil acesso. Nesse vídeo eu vou lhe dar algumas dicas de como fazer essa logística da viagem funcionar melhor para você, seja o que você tem que fazer antes, durante e também depois ali, para que você tenha mais performance nas provas fora de casa. Esse vídeo é um oferecimento dos programas Iron Guys por evento. São específicos para todas as distâncias do triatlon e da corrida de rua em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 22,00 semanais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guys. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou alguma das modalidades de natação, ciclismo, corrida, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programas de treinamento de triatlon e de corrida, todas as distâncias, desde o sprint até o Ironman e de todos os níveis, desde o iniciante até o avançado. Mas o assunto de hoje, então, algumas dicasinhas, o que você deve fazer na hora de organizar sua viagem. Eu vejo muitos dos meus atletas, às vezes, cometendo alguns erros. Eles, Vinícius, eu acabei de reservar meu voo para competir em tal lugar, eu vou voar nesse dia, nesse horário. Eu fico assim, não, mas você tinha que ter me falado antes, porque daria para fazer coisa muito melhor aqui, para você não perder talvez os últimos treinos chaves ali, para que você não fique muito fadigado. Tem gente que chega cedo demais, tem gente que chega tarde demais. Então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas do que você deve fazer antes e como que vai mudar também se for uma viagem doméstica ou então uma viagem internacional. Bom, antes de quebrar entre o que você deve fazer em relação a viagens domésticas e a viagens internacionais, tem um hackzinho, uma dica que eu gostava de fazer quando eu competia, inclusive eu sugiro bastante para os meus atletas, para tirar um pouco do estresse, para que você consiga viajar um pouco mais tranquilo, não somente nos dias antes ali quando você está fazendo sua mala, mas quando você chegar ao destino da prova, em relação a organizar seu material por modalidade. Eu lembro que eu ia competir as provas de longa distância, de Ironman, e eu, antes de fazer as malas, eu separava algumas sacolas ali, e cada sacola ia o material de cada modalidade. Então isso facilita demais, primeiro para você fazer o checklist de natação. Coloca tudo que você precisa ali, seja vaselina, roupa de borracha, óculos de natação, touca. A mesma coisa também no ciclismo, inclusive com a nutrição. Já separa certinho o que você precisa de nutrição e coloca tudo misturado ali, nutrição, sapatilha, capacete, o macaquinho que você vai usar, enfim, alguma meia, material também que você pretende levar só no ciclismo, e faz a mesma coisa também na corrida, aí, nutrição e o material que você precisa utilizar. Isso já ajuda demais, inclusive no dia antes da prova você tem a sacola, dependendo da distância que você vai fazer, a sacola de Special Needs Bag eu também já levava pronta, somente com a nutrição, a sacola de cada material. Isso vai facilitar demais ali no dia anterior da sua prova, vai te economizar muito tempo e te salvar boa energia, que você ficaria estressado ali, coçando a cabeça, será que eu tô levando tudo? Será que o meu checklist aqui tá completo? Será que eu vou esquecer de levar alguma coisa? Então é muito bom você já viajar e embarcar tranquilo, sem essa preocupação. Então vamos começar com as viagens domésticas. Primeiro assim, o quão antes você precisa chegar no seu evento. É claro que depende um pouco da distância, da importância. Se você por acaso vai precisar ou pode tirar algum tempo off aí do seu trabalho, mas o principal é você entender se você é um atleta que você viaja bem, e vai depender um pouco da sua, entre aspas, aí, das suas manias em relação a sono, em relação à nutrição, ao ambiente de treino e também o quão ansioso você fica antes das provas. Além do quão importante é reconhecer o percurso da prova. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui. Tem atletas que são muito maleáveis, muito adaptáveis. Esses sim podem ir para um lugar relativamente antes, eles conseguem ali adaptar a nutrição, adaptar o sono, entrar já no ritmo de treino ali no local. Já tem outros que gostam tanto de uma rotina que eles preferem chegar o mais tarde possível em cima da prova. Eu lembro no meu primeiro Ironman, inclusive eu competi como amador, ganhei minha categoria inclusive,
no Ironman Brasil, foi em 2004. A prova era no domingo, eu cheguei em Florianópolis na sexta-feira à noite, alguma coisa tipo 6, 7 horas da noite. Chegou no sábado, eu não tive tempo para pensar, para estressar, para nada. Foi pegar o kit, montar bike, depois entregar bike, organizar minhas sacolas ali. Então para mim funciona muito bem, porque eu sou um atleta que eu não sou tão flexível, eu não viajo nem, entre aspas, compito tão bem assim. Mas por minha experiência com o treinador, eu vejo que muita gente não tem esse problema. Então o atleta prefere fazer as coisas com mais tempo, fazer as coisas com mais calma, inclusive não se importam em sair da rotina. Então, primeiro você tem que entender um pouquinho qual tipo de atleta você é, se você viaja bem, se você compete bem, se você lida com mudanças nessa rotina de formas fáceis ou não. Outra dica também é que o dia da viagem costuma ser uma coisa bastante estressante, então eu recomendo fazer o dia da viagem para viagem doméstica, porque se a prova é no domingo, o pessoal costuma viajar geralmente ali na sexta-feira, às vezes na quinta, às vezes no sábado, então costuma tirar o dia de viagem como seu dia de descanso, porque você já vai estar lidando com estresse demais da própria viagem, você não quer adicionar mais um estresse aí, a não ser se você seja um atleta de performance que queira fazer um treino bem levinho para soltar depois da sua viagem, ou soltar antes, viajar um pouco mais relaxado ali, mas não tenha medo de tirar um dia de descanso no dia da sua viagem. Eu recomendo também, inclusive, fazer alguma alteração na sua semana de treinamento em volta daquela viagem, porque vai depender aí se você vai ter acesso à sua bicicleta ou não, se você vai conseguir nadar quando você chegar no destino da prova, porque eu não recomendo já sair nadando no percurso da prova de qualquer lugar, porque pode ser que tenha alguma coisa na água, a água não seja tão limpa assim, você passe mal, então talvez salve a última nataçãozinha para fazer ali logo antes de você viajar, seja no mesmo dia, se você viajar à noite e tiver tempo para treinar um pouquinho, ou num dia anterior, se você não tiver muito tempo no dia da sua viagem. Então adapte um pouco aí, a mesma coisa com o ciclismo, com a corrida também, tente aí fazer alguma alteração na sua semana para combinar melhor com a logística da sua viagem. Tá, então vamos lá, em relação à viagem internacional, quais são as diretrizes básicas? Primeiro ponto que a gente tem que considerar é em relação ao fuso horário. Então, de uma forma geral, você deve viajar um dia para cada 1 hora de fuso de diferença. Então, se por acaso você for participar de algum evento na Europa, ali na Europa Ocidental, você estiver aí no Brasil, são 3 horas de diferença, então não é muita coisa, você só precisa talvez viajar ali 3 dias de diferença, mas se por acaso você vai fazer uma viagem mais longa, esse ano a gente tem, por exemplo, o Ironman na Nova Zelândia, que eu inclusive acredito que vai dar alguma coisa de 12 horas, talvez 13 horas de diferença para o Brasil, aí já fica mais complicado, né? Então você já vai ter que ter mais tempo para adaptar em relação ao fuso horário. Nem todo mundo tem todo esse tempo, assim, 2 semanas para chegar ali, para conseguir chegar no fuso horário, mas pelo menos fica uma dica ali de uma diretriz básica de quanto tempo você precisa antes das suas viagens internacionais, se você pegar um fuso horário diferente. Outras dicas também em relação ao time da sua viagem com seus últimos treinos chave. Se você por acaso for competir provas longas da distância do Ironman 70.3 ou então da distância do Full Ironman, a minha sugestão é ter muito cuidado com aquele último treino longo que você tem que fazer. Então, o pessoal costuma fazer no final de semana, então ou você viaja logo depois que você fizer o seu treino longo, então deixa para embarcar, às vezes até no domingo à noite ali, ou então na segunda-feira, considerando que você vai competir o treino longo no final de semana, ou então você tem que viajar muito antes, talvez numa quarta, numa quinta-feira, para que você consiga chegar, adaptar o local e ainda assim conseguir executar o seu treino longo mais ou menos ali uma semana, no máximo ali uns 4, 5 dias antes da prova. Um erro que eu vejo muita gente fazendo, justamente por uma questão logística em relação ao trabalho, numa viagem longa, que eles vão ficar talvez a semana toda fora, eles terminam a semana de trabalho na sexta-feira, chegam no sábado de manhã, às vezes até sexta-feira à noite, já embarca, já viaja, e acaba que durante o final de semana, que durante a rotina, programa de treinamento, você teria aquele último treino, que é uma coisa importante, não só fisiologicamente, também para sua confiança, você acaba perdendo aquele treino. E aí o que acontece? Você vai chegar lá no seu destino, talvez ali na sexta, no sábado, cansado, com jet lag, vai ter que esperar mais 1, 2 dias para voltar, e você vai tentar fazer aquele último treino ali, talvez faltando 4, 5 dias, pode ser que fique em cima demais. Então, para mim, ou você vai muito antes para conseguir descansar e executar o seu treino longo ali naquele mesmo final de semana
anterior à sua prova, principalmente se for prova longa, ou então você faz o seu treino longo e depois embarca, que aí você entra no avião ali tranquilo, sabendo que todos os seus treinos já foram executados e é somente uma questão de adaptar, de fazer uma transição, de manter ativo ali até o dia da prova. Já o pessoal que vai fazer prova curta, talvez vai fazer uma prova da distância olímpica, um campeonato mundial, alguma coisa desse tipo, nesse caso eu sugiro que primeiro você se dê alguns dias bem leves quando você pousar, faz somente um treinozinho aeróbico e depois faça um treino, pelo menos um treino de intensidade em cada modalidade para acordar o corpo, para dar aquela sacudida no corpo, mas muito importante, não fique muito apegado às métricas desse treino, porque primeiro que assim, só o fato de você trocar de piscina já muda ali a relação a velocidade de tempo que você vai fazer. Então você vai trocar o que você vai comer, a hora que você vai treinar, a piscina que você vai nadar. Então tem muitas variáveis que vão mudar. Então eu recomendo não ficar muito apegado. Saiba que provavelmente vai sair algum treino pior do que você tem feito em casa, vai ter o cansaço, a fadiga da viagem também. Então entenda que aquele treino é mais um treino de ativação e ele não é reflexo da sua forma física. Por isso, inclusive, que a gente tem que fazer ele para que ele sirva de ativar, ligar o seu corpo ali para que você consiga competir bem. E outro ponto também, todo mundo, ou praticamente todo mundo, vai estar lidando com esse problema da viagem, com esse desafio da viagem. É muito fácil a gente competir bem no seu ambiente, na sua rotina, né? Mas quando a gente tem todo mundo tem que lidar com essa logística, com essa mudança de ambiente, mudança de nutrição, mudança de sono, isso que faz a competição também uma coisa interessante. Fica todo mundo estressado ali achando que só você está sentindo essa diferença, mas é uma coisa no geral. Eu queria saber de você, que dica que você dá em relação a seja viagem doméstica ou então a viagem internacional, deixa aqui nos comentários do vídeo. E se você gostou desse vídeo, por favor dê uma curtida, até a próxima e bons treinos.